Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje temos um tema muito importante. Eu diria que é a maior dificuldade que eu escuto diariamente dos arquitetos, que é a falta de clientes. E como a gente está aí numa semana, né, de muito aprendizado, de muito conteúdo da Semana Arquiteta de Sucesso, que se por acaso você ainda não assistiu às aulas, vai lá na bio depois e assiste, porque elas estão imperdíveis. Já tivemos aí 2 aulas, amanhã temos a nossa última aula e você não pode ficar de fora. E justamente por conta de uma semana tão incrível, com tanto conhecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre como acabar aí com a falta de clientes, né? Claro que a semana toda tá te preparando para isso. Ao final da semana, né, principalmente a aula de amanhã, que é onde eu vou trazer de uma forma muito prática as ferramentas que eu utilizo, porque eu recebi muita mensagem, né, do pessoal me falando: Yasmine, mas como é que eu vou dar conta de tudo isso? Como é que eu vou aplicar tudo isso que tu tá dizendo que eu preciso aplicar? E eu te digo que calma, aula 1 e aula 2 foram para expandir o seu mindset, te fazer entender que se faz necessário se desenvolver muito além de projetos, né? Que é algo que talvez não estava aí no seu radar, não estava tão consciente. Talvez você até percebia que só fazer os projetos não estava sendo suficiente, mas talvez não entendia exatamente para que caminho ir, o que exatamente fazer, né? E a aula 1 e a 2 foi para mostrar isso. Mostrar o que você tem que fazer, para onde você tem que olhar, quais são as áreas necessárias que você precisa se desenvolver como profissional, né? Porque não é só o nosso negócio que cresce e se desenvolve, mas nós também precisamos nos desenvolver da mesma maneira. E na aula de sexta, que é a aula de amanhã, eu vou trazer a parte prática. Aí você vai conhecer o método, né? Que é um método rápido para você fechar de 3 a 5 projetos incríveis, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo aí que você não tenha escritório. Então amanhã a aula é prática, é as ferramentas mesmo, né? Como é que eu vou gerenciar tudo que eu preciso gerenciar? Existe ferramenta para tudo, né? Existe checklists, existe planilhas, existe resumos, existe um passo a passo, que foi o que eu desenvolvi ao longo desses 8 anos aí, entre muitos erros e acertos, né? Entre muitas noites e noites projetando, trabalhando para conseguir ter os meus resultados. Só que chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso organizar tudo isso e ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Ter mais tempo, ter mais realização com aquilo que eu tô fazendo, porque só trabalhar, chega uma hora que a gente cansa, né? Apesar de eu falar assim, eu comecei a ter muitos clientes, nossa, isso é incrível, é tudo que eu preciso. Sim, é tudo que a gente precisa e hoje a gente vai falar, vai aprofundar muito sobre isso. Eu quero dar muitas dicas para você sobre como acabar com a falta de cliente. Muitas coisas que eu apliquei, outras ideias que eu fui aprendendo com os próprios alunos que estão aplicando, né, do Arquiteto 10K. Mas tudo são ideias que vai ajudar muito você a tomar uma direção para acabar com essa falta de clientes, né? Mas o meu maior efeito colateral que eu sofri ao ter muitos clientes foi justamente eu não ter organização, né? A minha falta de entendimento sobre gestão, a minha falta de entendimento sobre o que eu faço com tudo isso que eu tenho de clientes, fez com que eu acabasse levando muitas horas para projetar, com que eu ficasse até tarde da noite trabalhando sempre, né? Todos os dias, segunda a segunda. Fez com que eu cobrasse errado pelos meus trabalhos, e aí aquela coisa de nunca ter um retorno, né? Tem alguém aqui que até tem clientes, mas sente que a coisa não cresce, que o negócio não desenvolve? Levanta a mãozinha aqui para mim. E esse é um problema, né? É um problema, a gente tá com clientes, mas a coisa não desenvolve. Então, seria o segundo estágio, né? O primeiro estágio é eu conseguir os clientes. Eu estou com problema de ter clientes? Bom,
Hoje a gente vai sanar esse problema, né? Hoje a gente vai resolver o problema de eu não tenho clientes ou eu tenho poucos clientes ou nem isso, gente. Eu tenho clientes, mas eu ainda não tenho aquele cliente que eu desejo realmente atrair. Eu ainda não tenho aquela pessoa que eu realmente quero vender, né? Eu ainda não tô fazendo aquele projeto que eu realmente sonho fazer. Isso também faz parte de acabar com a falta de clientes, né? Olha aí, ó, uma galera tem esse problema. Viu só que legal, gente? Não estamos sozinhos, né? Isso é muito bom. Às vezes a gente acha, ai meu Deus, eu tô com esse problemão aqui, devo ser só eu sou incapaz, né? Eu não tenho capacidade, eu que não sou boa no que eu faço, eu que não sei me divulgar, eu que não sei captar meus clientes, eu. Quando, na verdade, existem vários colegas que estão passando pela mesma situação. E eu quero te falar algo aqui extremamente libertador. Entenda que nós não aprendemos isso, gente, na faculdade. Ninguém chegou para nós durante 5 anos, né? Ou mais. Eu levei 5 anos e meio, porque a minha era 5 anos e meio, acho que é 5 anos e meio ainda, ou até 6 hoje. Ninguém chegou para mim e falou, Yasmine, agora que tu estás te formando, eu vou te ensinar como atrair os teus clientes. Gente, vocês já pararam para pensar que aberração que é isso? A gente passa 5 anos técnicos lá, desenhando, projetando. E aí quando chega na hora que a gente tá lá com o canudo, né? Tá com o nosso cal para fazer os projetos, não tem projeto pra gente fazer. Como assim? Né? É beira o absurdo. Mas é uma realidade e a gente não pode negar a realidade. Ninguém nos ensinou. E agora a gente tem a obrigação de correr atrás. De correr atrás da máquina, né? Para que a coisa aconteça de verdade. Mas também tem um detalhe, né, gente? Pior é que eu tenho cliente em outra cidade e não tenho onde eu moro. Depois eu já vou falar sobre isso. De não ter cliente na minha cidade. Meu primeiro tópico é esse. Mas, gente, uma coisa a gente tem que ter consciência. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Prestem muita atenção. Independente se você está começando agora, né? Eu vi aqui que tem uma galera recém-formada que, de fato, não tem cliente ainda. Tá tudo certo, tá recém-formado, tá começando. Show de bola, é isso aí. Mas tem muita gente aqui que levantou a mãozinha pra mim, que tá passando pelos problemas que eu mencionei, que eu já passei, né, gente? Eu não tô aqui pra criticar e nem julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu tô aqui pra trazer uma luz porque eu já vivi isso. Que me respondeu, tô trabalhando, Yasmine, muitas horas, né? Não tô conseguindo atrair os clientes que eu verdadeiramente desejava atrair. Ou talvez não tô conseguindo cobrar um valor que eu realmente gostaria, um valor justo pelo meu trabalho. Que mais? Tô com poucos clientes, né? Não tô conseguindo aí ter mais clientes. E eu preciso te falar uma única coisa. A gente precisa sempre olhar para nossa atual realidade e parar para pensar o que é que eu não estou fazendo. Sou designer. Claro, designers, engenheiros, vocês são todos muito bem-vindos aqui, minha gente. Eu falo arquiteto porque eu sou arquiteta, eu acabo sempre falando, né, pela força do hábito. Mas todos vocês são bem-vindos aqui. Somos todos da mesma área. Olha, Clau, formada há 20 anos, não tenho cliente nenhum. Trabalhei para outras pessoas, agora vou começar a ter os meus clientes. Isso mesmo, gente, nunca é tarde. Bora começar. Agora entenda uma coisa. Se você não está tendo o resultado que você sonha, alguma coisa você está deixando de fazer. Presta atenção, gente. Vamos ser autorresponsáveis pela nossa vida. Né? Eu não posso chegar aqui
e passar um monte de dica para vocês e simplesmente vocês não se darem conta de que vocês não são responsáveis pela vida de vocês. A gente é responsável, sim. E se algo não tá dando certo, é porque eu ainda não encontrei a solução. E aí você sempre tem duas opções. Você sempre vai ter dois caminhos na sua frente, sempre. Você vai ter o caminho de continuar na busca e não desistir, porque a solução vai chegar, né? Não, eu sempre digo, gente, nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Eu acredito muito nisso. Nada que aconteceu na minha vida até hoje aconteceu por uma graça divina. Não. Eu estava em busca de algo e aquilo se apresentou para mim de alguma maneira. Foi uma pessoa que eu conheci, foi uma semana igual a que vocês estão participando agora, que apareceu para mim como um anúncio e eu entrei, eu participei e deu certo, eu aprendi e eu mudei. Foi um livro que alguém me indicou. Mas você sempre tem dois caminhos, nunca esqueça disso. O caminho da busca, onde eu não estou contente com o meu resultado, eu tenho consciência de que somente eu sou capaz de mudar isso e eu continuo firme na minha busca, porque uma hora dá certo. Não existe isso de não dar certo, gente. Gente, não existe isso. Tirem da cabeça a ideia de que não vai funcionar para mim. Eu não sou capaz. Todos nós somos capazes. Gente, o sucesso ele é treinável, a criatividade é treinável, o conhecimento é treinável, vendas é treinável, liderança é treinável, tudo é treinável nessa vida. Tudo, não existe nada que não seja treinável. Tudo você pode desenvolver dentro de você, em você, no jeito de falar, no jeito de fazer. Agora você tem os dois caminhos, o caminho que busca e uma hora chega, uma hora encontra. Ou você tem aquele caminho que você senta e espera que alguma coisa aconteça. Que um raio caia do céu quando você estiver passando na rua e você mude, né? Ou pior, acontece algo tão trágico na nossa vida que a gente acorda, né? Como foi aí a Covid, que chegou e teve muita gente que acordou, pensou, pô, agora, meu Deus, eu vou morrer e a minha vida, como é que ela tá? Tô feliz, não tô? Né? Porque é isso que acontece. Ou eu tô na busca, ou algo vem e me para e me chama atenção. Né? Porque o universo é tão sábio que até isso ele faz. Ele te dá sinais. Né? Se você tá aqui me vendo agora, você tá recebendo um sinal. Pare e me escute, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu falar vai mudar a sua vida. Você pode ter certeza disso, senão você não estaria aqui agora. Então a gente tem que ter, gente, essa clareza. Alguma coisa eu tô fazendo errado ainda. E agora a gente vai falar sobre várias possibilidades, várias ideias, para que vocês coloquem em prática. Mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Certo? Bom, então como é que eu acabo, né, com essa minha falta de clientes? Vamos aí algumas ideias. A primeira coisa que eu preciso falar, gente, para vocês é algo que... Mas, Lucas, o mais difícil é largar o emprego fixo para arriscar o próprio escritório. Gente, não precisa largar o emprego fixo quem tem emprego fixo. Começa a empreender, final do dia. Eu comecei dessa forma, gente. Eu trabalhava no final de semana e à noite. Até que chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha. Né? Porque eu não vou conseguir ser tão boa lá no meu emprego fixo e tão boa com o meu escritório. Mas começa à noite, começa depois das 6 horas. Tem vários clientes que eu atendo depois das 6 horas. Poderia muito bem estar num lugar, sair desse lugar e atender o meu cliente. Olha aí, ó.
A B, fiz isso também, trabalho em paralelo nos finais de semana. Gente, é isso aí. Até que vai chegar um momento que você vai largar. Agora não adia esse sonho. Porque, gente, uma coisa a gente tem que entender, né? Tudo que eu executo, eu melhoro. Então, se eu tô trabalhando num lugar, né, num emprego fixo, tô prestando serviço para alguém, sei lá. Se eu começo o meu negócio nas minhas horas vagas, você já começa a colocar em prática tudo aquilo que você tá aprendendo. E aí você começa a melhorar. É igual as postagens na rede social, né? O primeiro vídeo fica terrível. O primeiro vídeo fica um horror. O primeiro post fica mais ou menos. O segundo, mais ou menos. O terceiro, mais ou menos. O quarto já dá uma melhorada. O 10º vídeo já fica interessante. E com o nosso negócio é a mesma coisa. Porque você começa a colocar em prática tudo que você está aprendendo e você vai se desenvolvendo cada vez mais rápido. E aí você consegue seu primeiro cliente e aí você começa a trabalhar para alguém. Nesse momento, a sua experiência com o cliente começa a acontecer, né? O seu primeiro projeto começa a acontecer. Agora, se você não ir atrás do seu primeiro cliente, como é que você vai se desenvolver? Né? Não tem como. Ai, Yasmine, mas eu tenho medo de atender o meu cliente, eu tenho medo de não fazer um bom projeto. Gente, é só fazendo que a gente aprende. Você sabe fazer projeto, você passou 5 anos fazendo projeto. Você vai me dizer que você vai se apertar para desenhar um mobiliário do banheiro? Gente, se vocês colocarem no Google detalhamento de, sei lá, bancada de banheiro, vai aparecer 50 mil. Detalhamento de cuba esculpida, vai aparecer mais uns 50. Detalhamento de gesso, vai aparecer mais um monte. Projeto tá cheio por tudo, tem gente de graça ensinando. Sabe? Não fica criando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Porque é a sua vida que tá passando. Não é a minha, não é a da Yasmine que tá passando, é a sua vida. É o seu sonho que tá indo pelo ralo. Né? Quem assistiu a aula, lembra que eu falei? A cada ano se formam mais de 6.000 arquitetos no Brasil. Fora os engenheiros, que eu não sei que número é, mas deve ser quase igual. Fora os designers, que também deve ser próximo disso. E aí, nós estamos falando aí de mais de 10.000 profissionais saindo da faculdade todos os anos. E aí, você vai deixar aí essa manada passar por cima de você que já tá formado? Que tá recém saindo da faculdade, você já tá aí há 1 ano e não saiu do lugar. Por quê? Porque tá inseguro. Gente, insegurança faz parte da vida. Eu não estaria aqui compartilhando nada com vocês se fosse a minha insegurança. Quem leu o meu post de hoje? Leu o que eu escrevi, como eu me sentia quando eu comecei isso daqui. E era uma sensação de muita insegurança. Era um medo, meu Deus, será que alguma coisa que eu falar vai fazer algum sentido na cabeça de outros arquitetos? Porque eu tinha pra mim que os meus problemas eram só meus, que eu era incapaz, né? Que eu não tinha capacidade de ser melhor. É isso aí, na época da faculdade tinha que pesquisar na biblioteca, não existia internet, nem telefone. Gente, a biblioteca da minha faculdade, se eu falar pra vocês, a biblioteca em si não era tão pequenininha, mas o setor que tinha arquitetura, você sabe essas estantes de metal, que deve ser umas 2 dessa daqui? Era 2 estantes dessas. E era só uns livros assim, ó, piradão, só história, não sei do que, aquelas obras lá da Europa, assim, só inspiração. Projeto, minha gente, não tinha sequer um detalhe. A gente tinha que quebrar a cabeça. E agora tem tudo na internet, tem tudo. Entende, gente?
Todo mundo passa pelo mesmo perrengue. Exatamente. A diferença é que você pode ficar lá passando perrengue sozinho, ou você pode vir aqui com a gente na semana e mudar de uma vez por todas a realidade. Ai, o Neufer, verdade, Marcos. Nossa, aquele livro azul, né, gente? Verdade. Na minha faculdade tinha. Não, e detalhe, deixa eu contar pra vocês. Na minha faculdade tinha 2 Neufer. É Neufer que fala, né? Eu acho que é Neufer, não me lembro mais. Tinha 2. E, gente, ele tava sempre locado. Então, era uma vez por semestre que eu conseguia botar a mão naquele livro. E ele era um livro caro pra caramba, né? Eu não tinha condições de comprar na época. Gente do céu, mas era muito legal aquele livro. Ele tinha tudo, né? Ah, agora ele é rosa. Olha, agora ele é rosa. Gostei mais. Era uma bíblia, exatamente, gente. O Neufer era um sonho de consumo. Gente do céu. Era o meu sonho de consumo, né? Mas bem capaz que eu podia comprar um na época. Mas pra ver, pensa só, né? O perrengue que a gente passou quem se formou antes. Mas enfim. E aí, gente, muita gente me fala assim: Yasmine, na minha cidade, as pessoas não têm o hábito de contratar um arquiteto. Alguém passa por isso? Levanta a mão aí pra mim. Ah, na minha cidade, ou a minha cidade é muito pequena, e aí ninguém valoriza. Na minha cidade, ninguém contrata o arquiteto, vai lá e pega o pedreiro lá e faz a reforma. Gente, isso aí é porque você não está sabendo gerar valor do seu trabalho. Da mesma forma, gente, que não existe concorrência, porque sempre vai ter milhares e milhares de profissionais na nossa volta, na nossa cidade. Acham que arquiteto é para rico. Gente, isso... Ó, deixa eu fazer uma observação. Vocês estão vendo que teve mais de 20 pessoas falando que concordam que acontece isso com a cidade delas? Olhem só, e eu aposto aqui que tem gente do Brasil inteiro que tá comentando, né? De um ponto a outro do Brasil. Vocês realmente acham que isso é uma verdade absoluta? Se fosse, gente, uma verdade absoluta, não existiria tantos arquitetos com sucesso. A verdade é que todas as cidades do Brasil, da menor até a maior, todas elas terão as pessoas que de fato não valorizam o nosso trabalho, porque elas não podem pagar, ou porque elas não têm um nível cultural para contratar, porque elas não enxergam como um valor. Porque uma coisa a gente tem que entender, existem pessoas de tudo quanto é jeito. Né? Assim como tem uma pessoa que vai lá e compra uma caneta que custa 50 centavos, tem a gente que paga 100 reais numa caneta, numa lapiseira. Então sempre, gente, vai ter de todos os jeitos. Só que a questão é a seguinte, é muito fácil e muito confortável a Yasmine sentar na casa dela no sofazinho e falar assim: ai, pois é, a minha vida não dá certo porque aqui nessa cidade ninguém valoriza o arquiteto. Porque aqui nessa cidade todo mundo acha que trabalho de arquiteto é coisa para rico. Então, o que eu vou fazer, né? Não tem o que fazer. A culpa não é minha. A culpa é da cidade. De novo, né, gente? Tu colocar a culpa em alguma coisa. É muito confortável pra gente fazer isso. Colocar a culpa em algo ou em alguém. É muito fácil a gente falar, não, agora esse ano eu não vou fazer nada, porque a Covid tá aí, tomou conta, vai ser lockdown o ano todo e eu não vou fazer nada, porque não dá, é uma força maior. Não tá no meu controle.
Gente, não tá no teu controle curar a Covid, não tá no teu controle mudar a mentalidade de todas as pessoas da sua cidade. Mas tá no teu controle fazer algo para ser percebido de uma forma diferente. Está no seu controle ter ações, atitudes que façam as pessoas te perceber diferente. Olha, a Fran falou algo muito, muito interessante. Muitas pessoas nem sabem que o arquiteto faz. Gente, muita gente não sabe o que a gente faz da vida. Eles só enxergam, eles só sabem que a gente deixa um ambiente bonito. Isso é real. Tem pessoas que não sabem. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando eu não mostro o que eu faço, quando eu não mostro aqui eu venho, o que eu faço, o que eu tenho a oferecer para a sociedade, para as pessoas, para a minha cidade, como é que eu quero ser visto como alguém interessante? E isso serve para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Se você for parar para pensar. Agora, o que eu posso fazer para ser notado? Quais são as atitudes que eu posso ter que vão gerar um valor para o cliente, que ele vai entender, meu Deus, eu preciso contratar essa pessoa, porque ela é a solução da minha vida. Esse é o nosso papel, gente, é a nossa obrigação. Ninguém tem a obrigação de olhar para o nosso rostinho e falar assim, ai, gostei de você, quero fazer um projeto contigo. Não, gente. Eu já contei para vocês que eu trabalhei quase a minha vida toda numa cidade bem pequena, mas muito pequena, onde contratar um arquiteto era sim um luxo. Por quê? Porque o que acontecia na cidade? Logo que eu me formei, em 2012, existiam aqueles arquitetos que só faziam regularizações, que não faziam interiores, muito pouco, não tinham rede social, não mostravam o trabalho deles para ninguém, né? Era aquele arquiteto que tinha uma salinha lá no centro da cidade, e aí normalmente os clientes queriam fazer uma regularização, porque a regularização é a hora onde o arquiteto precisa, né? A pessoa quer vender uma casa e ela precisa regularizar. E aí bateu no bolso, ela tem que contratar, ela dá um jeito, né? Agora, reformar a casa da praia. Nossa, contratar o arquiteto para fazer a casa. Isso era visto assim como uma coisa que não precisa. Eu vou contratar o Zezinho ali, o Zezinho faz tudo, me entrega a casa pronta. O Zezinho faz até a planta para mim. O que eu vou contratar a Yasmine para fazer isso? E aí, gente, eu me formei e me deparei com uma cidade assim, onde as pessoas falavam isso. Onde os arquitetos que eram, né, que estavam ali, já formados há anos na minha frente, não conseguiam ter clientes. Tinham aquele clientinho mais ou menos, assim, que pagava pouco, que não valorizava, que chegava no escritório e falava assim, ah, olha só, eu tenho uma planta aqui que eu pesquisei na internet e eu quero que a minha casa seja igual a essa planta. Então, assim, não precisa fazer projeto. Só monta a planta pra mim e aprova na prefeitura porque não precisa de projeto. Vocês acham que eu não ouvi isso? Eu ouvi isso, gente, milhares de vezes. E aí eu iria dizer assim, não, pois é, o que eu vou fazer? Nessa cidade é assim. Todo mundo faz isso. Não tem espaço pra mim aqui. Não tem trabalho pra mim. Uma cidade pequena, com menos de 15 mil habitantes. Ninguém contrata o arquiteto. O que eu vou fazer aqui? Vou morrer aqui, né? Morrer pobre. Vou ter que arrumar outra profissão. Até que eu pensei o seguinte, bom, quem sabe
Ó, de novo, né? Vou voltar lá pro começo da live. Quem sabe eu passo a pensar, não, só um pouquinho. Se ninguém tá contratando um arquiteto aqui para fazer de fato, né, o que a gente faz, interiores, casas e cobrar o nosso valor justo, né? Isso que eu quero dizer. Será que a culpa não é minha? Será que não sou eu que tô fazendo do jeito errado? E, gente, muitas vezes eu olhava para os arquitetos mais antigos e eu via que eles não conseguiam. E eu pensava assim, não, mas só um pouquinho, se eles não estão conseguindo, que tem mais experiência que eu também não vou conseguir. Vocês acham que não batia isso em mim direto? Não, se eles já estão aqui na cidade, já conhecem a cidade toda, né? Já estão aqui há anos. Eles não estão conseguindo cobrar bem, se posicionar, né? Não tinha arquiteto bem de vida, gente. Era tudo meia boca. Todo mundo vivendo meia boca. Ah, eu recém me formei e vou chegar aqui e acho que vou fazer alguma coisa diferente. Mas eu escolhi aquele caminho, lembra que eu falei no começo? O caminho da solução. Eu pensei, bom, mas eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa diferente que ninguém tá fazendo, porque talvez seja esse o caminho, né? Tentar não ser igual a todo mundo. E aí, gente, naquele momento, o que eu fiz? Eu peguei, fiz várias imagens, né? Eu peguei algumas imagens da minha antiga sociedade, que eu comentei com vocês, que eu saí do escritório, que não deu certo, que deu um monte de problema. Comecei a postar no meu Facebook, porque naquela época era Facebook. Eu lembro, gente, que eu peguei uns 2 ou 3 lugares, assim, que tinham terrenos. E o meu pai foi lá nesses terrenos, conversou com os donos dos terrenos, pra mim colocar uma placa minha de propaganda. Porque naquela época não tinha o Instagram pra mim fazer um anúncio, né? Como tem hoje. Hoje tu coloca R$10, tu aparece pra cidade toda. Antigamente não tinha isso. E aí eu coloquei 2, 3 placas com imagens minhas, né? Um render mais ou menos, pra quem viu a primeira aula da semana viu que o meu render era bem ruim. E aí tem um monte de gente aqui que fica dando desculpa, que tem que ter o render perfeito, né? Pra começar a fazer Instagram, essa coisa toda. E aí eu comecei a postar minhas imagens, a botar nas minhas placas. Eu imprimia, gente, em loja de revelação de foto, sabe? Imprimia minhas imagens, levava nos lugares, nas imobiliárias, nas construtoras, deixava lá um conjuntinho de 5, 6 fotos. E aos poucos, gente, eu comecei a ser notada. Por quê? Porque o cliente, ele precisa ter algo palpável do que eu faço. Ele precisa entender o que você vai entregar. Que valor que tem o teu trabalho. O que significa contratar um arquiteto? Não é simplesmente, né? Hoje a coisa mudou muito. Hoje a gente tem muito na internet, no Instagram, as pessoas já entendem um pouco mais o que é o nosso trabalho. Então facilitou, mas ainda existem pessoas que não sabem o que é o nosso trabalho. E aí quando o cliente chega para você e pede uma plantinha, ou vai lá e pede desconto, você tem que saber se posicionar e mostrar que o seu trabalho não é fazer uma plantinha. O seu trabalho não é copiar o projeto de outra pessoa, porque você não faz isso, você não copia as coisas dos outros. Você tem a sua autenticidade, você tem o seu jeito, o seu olhar, o seu cuidado com o cliente, a sua personalização. Gente, nós temos um poder nas nossas mãos que vocês não têm ideia do tamanho que ele tem. Porque hoje, o que a gente escuta muito falar na internet? Se você já estudou um pouquinho sobre branding, e se você não estudou ainda, pelo amor de Deus. Giana é minha colega de faculdade, gente! É você, né? Ai, que legal, gente! A Giana foi minha colega naquela faculdade minúscula. Que legal te ver aqui. Deixa eu voltar. Se você não parou para estudar sobre marketing, diferenciação, construção de marca,
Fica na semana, porque amanhã a gente vai falar muito sobre isso, gente. Mas, pelo amor de Deus, abra sua mente para isso. Né? Qual é o grande motivo pelo qual as grandes marcas têm muito sucesso? Porque elas têm um branding incrível. Né? Elas têm uma marca inesquecível, elas têm um posicionamento bacana, elas vendem algo único. Né? Por que as joias da Tiffany custam muito mais caras que a joia de qualquer outra marca? Por quê? Porque tem todo um branding ali. Tem a caixinha azul, a caixinha verde água, né? Tem um posicionamento de exclusividade e por aí vai. Lembrei da Tiffany agora. E o nosso trabalho, ele tem diferenciação sem que você faça nada. Enquanto a grande maioria das marcas estão tentando inventar a roda para criar algo único, para não se tornarem só mais uma commodity, né? Vamos pegar as commodities, gente. Qualquer coisa que é commodity. O que é uma commodity? Aquilo que tem em qualquer lugar. Uma acetona, né? Um esmalte, um algodão, o arroz, o feijão. Commodity. Não tem diferenciação. Isso aí, azul Tiffany. O nome, até virou até uma cor, gente. Virou até o nome de uma cor. Né? A Tiffany, de tão poderosa que ela é. O nosso trabalho não é uma commodity que eu tenho que inventar uma embalagem maravilhosa para mim poder vender a R$2 mais caro que o meu concorrente. Né? Porque é isso que as marcas precisam fazer. Tá sempre se diferenciando para vencer a concorrência. Agora, você já parou para pensar que o nosso trabalho ele já tem diferenciação por si só? Como assim, Yasmine? Como assim tem diferenciação por si só? Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Presta atenção em mim aqui. Foco. Se eu entregar esse ambiente que eu tô aqui agora, tá? Para cada um de vocês e falar o seguinte: eu gostaria que vocês projetassem um home office para mim. E aí você pode criar do seu jeito, ou eu até poderia dizer o que eu quero nesse home office. Ó, eu quero uma mesa de tal forma, eu quero uma cadeira de tal jeito, uma iluminação confortável, um armário para guardar meus documentos e um sofá. Eu posso dar um briefing para você se for o caso. Cada um de vocês que está aqui comigo vai me entregar um projeto completamente diferente. Por mais que tenha briefing, por mais que tenha direcionamento de estilo, por mais que tenha direcionamento de cor, de uso, por mais que o cliente seja o mesmo, cada um de vocês vai me entregar um projeto completamente diferente. Agora me fala, existe diferenciação maior do que essa nesse mundo? Entende, gente? Não existe nada mais único do que o que a gente faz. Por quê? Porque a Yasmine tem uma experiência de vida. A Yasmine olha tais referências. A Yasmine já conheceu tais lugares. A Yasmine nasceu em tal cidade, tem um hábito de vida, uma maneira de consumo, uma maneira de ver o mundo, um comportamento dentro da casa dela. A Natália já tem outra visão de mundo, conheceu outros lugares, mora em outra cidade, outro estado, viveu em outro lugar, enxerga o mundo de outras formas, gosta de outras coisas, pesquisa outros estilos. Entende, gente? E aí você tem uma diferenciação na sua mão que você não quer olhar para ela, que é você ser você. Você fazer do seu jeito, do seu gosto. E só isso já te diferencia de todo mundo. Ai, Yasmine, mas tem concorrência. Tem certeza que tem concorrência? Porque se eu desenho só do jeito que eu desenho, e a Natália desenha só do jeito que ela desenha, não vai ter concorrência, gente. Porque tem cliente que gosta de mim e vai ter cliente que vai gostar de você. E vice-versa.
Por quê? Porque nós não gostamos da mesma coisa. Se gostássemos da mesma coisa, o que seria das marcas, né, que produzem o mesmo produto? Nós somos como artistas, exatamente como a Fran falou. E quando você entende que o seu olhar é único, você muda a sua postura. Porque aquele cliente que tá com a plantinha na mão, que só quer um desenho, manda ele pro quinto dos infernos. Porque ele não quer um trabalho que você está disponível para atender. Ele não é o cliente para você. Só que se você não definir isso com você, fizer esse acordo, a partir de hoje eu vou valorizar o que eu faço. Só que, gente, não adianta se valorizar dentro da caverna. Não adianta a Yasmine ficar aqui na caverna dela, fazendo um projeto lindo, tendo ideias maravilhosas, sendo uma excelente detalhista, né? Projeto técnico maravilhoso. Se eu tô na minha caverna, o mundo precisa me conhecer. Ou por acaso vocês teriam me conhecido se eu estivesse na minha caverna? Planejando, né? Eu vou planejar o meu curso, vou planejar uma semana e fico aqui na minha caverna. Gente, ninguém ia estar aqui comigo agora, ninguém saberia que eu existo. E é da mesma forma que você precisa fazer. Então, se você gosta de azul, de vermelho, se você gosta de um estilo tal, se você acredita que a arquitetura é tal coisa, foca nisso e mostra o que você gosta. Porque foi isso que eu comecei a fazer, gente. Eu comecei a postar os meus desenhos de casas e era o meu estilo de fazer casa. É bonito? É feio? É o meu estilo. Se você gostar, você vai comprar de mim. Se você não gostar, compre do outro. E tá tudo certo. Né? Chegou um momento em que, por exemplo, projetar por projetar, para mim não fazia mais sentido. Então, aquele cliente que chegava para mim e falava assim, Yasmine, eu quero fazer uma casa, mas eu quero desconto no teu projeto, tá muito caro. E aí eu fazia o projeto para ele pegava aquele projeto e, sabe, não fazia sentido nenhum aquilo ali. Isso começou a me incomodar com uma profundidade tão grande, né? Lembra que eu falei que eu tava sempre correndo atrás de cliente, correndo. E aí eu tava fazendo projeto sempre numa velocidade assim, ó, a milhão. E faz, entrega, e busca outro cliente, entrega. Eu virei uma máquina, só faz projeto, faz. Quem é que vai usar aquele ambiente? Qual é o impacto que eu vou gerar na vida da pessoa através daquele ambiente? Nada disso eu tava focando mais, porque eu queria ganhar dinheiro. Só que aí começou a ter... Chega um ponto, gente, que você começa a se questionar o porquê eu estou fazendo aquilo. Qual é o motivo para mim estar fazendo arquitetura se não estou gerando nenhum impacto? E aí isso começou a me incomodar muito. E aí eu pensei, não, só um pouquinho. Eu quero atender aquele cliente que ele busca um arquiteto porque ele entende que ele merece ser ouvido, que ele vai chegar para mim no final do projeto e vai falar, Yasmine, o projeto ficou exatamente como eu imaginava, eu tô muito feliz com o resultado. Yasmine, eu tô te procurando porque eu gosto do teu jeito de fazer um projeto. Esse cliente que eu queria atrair. E aí, de novo, não adianta eu ficar com esse desejo dentro de mim e não fazer nada com isso, né? Eu pensei, não, então agora, já que eu quero atender esse cliente e eu não tô conseguindo atrair ele, o que eu posso fazer para começar a chamar a atenção dessa pessoa? Porque, gente, a nossa rede social é um espelho de quem nós somos. E aí, se eu não tô lá mostrando nada, eu não vou refletir nada. Eu não vou atrair nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a postar o projeto das minhas casas, mas eu não apenas postava o projeto da minha casa. Eu explicava o porquê que eu tinha pensado o projeto daquela casa.
né? Ou por que que eu coloco a escada na fachada das casas? Era uma coisa que eu nunca pensava. Eu colocava a escada na fachada porque eu achava lindo, porque eu acho que a escada ela tem que ser um monumento dentro de uma casa, porque ela tem que ser um objeto leve, atraente, né? Ele traz requinte, ele traz imponência para uma casa. Isso era o que eu acreditava sobre uma escada. Mas eu não falava para ninguém. E aí o cliente chegava lá com a imagem do projeto, ele só falava: "Ah, eu quero uma casa parecida com essa". "Ah, faz uma casa parecida com essa, mas me cobra barato, me dá desconto". E aí eu comecei a explicar o porquê que eu gostava de colocar a escada na janela, por exemplo, né? Por que que eu acreditava que uma casa com uma planta livre, né, com um living integrado era tão importante? E aí eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia, gente. Eu comecei a falar isso. Eu faço os ambientes integrados porque eu acredito que a convivência dentro de uma casa é o bem mais importante que uma família tem. Teve uma cliente que falou pra mim uma vez, gente: "Yasmin, eu quero fazer uma casa contigo, porque hoje a minha casa tem a cozinha separada do resto da casa, da sala, da janta. E eu tenho uma filha de 2 anos. E o meu maior sonho é ter uma casa onde da minha bancada, né, do meu fogão, eu consiga enxergar a minha filha brincando na sala. E eu consiga interagir com ela, porque hoje eu passo mais tempo dentro da cozinha sozinha do que interagindo com a minha filha". E aí, gente, isso foi tão profundo para mim que eu entendi que o que nós fazemos é muito maior do que uma plantinha e um projetinho e um desenho. Só que se eu não falo para o mundo isso, quem é que vai falar? Quem é que vai ver valor num living integrado se eu não mostrar o significado do living integrado? Sabe? E isso a gente percebe, às vezes, observando o que a gente gosta, o que a gente acha importante. Porque fazer arquitetura, gente, não se trata apenas de ganhar dinheiro e fazer algo que me torne uma pessoa reconhecida. Ter obras lindas executadas. Tem muito mais do que isso, gente. Qual é o impacto que você quer gerar nas pessoas? Porque dinheiro por dinheiro você pode fazer qualquer coisa. Tem tanta coisa nesse mundo que dá dinheiro, que dá mais dinheiro que a arquitetura. Não é mesmo? Mas você não se formou por dinheiro. Eu tenho certeza que ninguém tá aqui simplesmente por dinheiro. Vocês não iam passar 5 anos na faculdade por dinheiro, gente. Não na faculdade de arquitetura. De qualquer outra coisa vocês passam. Agora, não na de arquitetura. E aí você entrou com aquele sonho de fazer algo bacana, de impactar as pessoas, e agora você se recolhe. Você se recolhe aí e não se permite o direito de fazer a sua parte. Porque quando você entrega o seu projeto, você está contribuindo com a vida de alguém. E isso merece reconhecimento. Isso merece retorno financeiro. Sem dúvida. Agora tem que partir da gente. Se não parte de você, nada muda, gente. E aí não é o melhor conhecimento técnico do planeta. Gente, eu não sou a melhor pessoa para fazer um projeto técnico. Eu não sou, eu detesto sentar e desenhar uma planta técnica. Por quê? Porque eu não gosto. Eu sei que tem um monte de gente aqui que ama e eu admiro. Eu gosto de atender o cliente, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de estar aqui, ó. Esse é o meu papel. Mas tem gente que gosta muito. E aí é só você usar a sua habilidade no que você é melhor. Mas mostra o que você faz.
Se você entende isso, de mostrar o que você faz, você nunca mais vai ter falta de clientes. Nunca mais. E aí um outro ponto também é, eu não consigo fechar os contratos. Né? O cliente entra em contato comigo, ele me pede um orçamento e eu não consigo fechar o meu contrato. Provavelmente tá havendo erros de venda, né? Ou você tá enviando o orçamento por e-mail, ou você tá enviando o orçamento por WhatsApp. E entenda, quando a gente faz isso, a gente não consegue fechar os nossos contratos. Como chegar em clientes que não dão valor para essa sensibilidade diferencial? Você tem que enxergar para quem você quer vender. Esse é o primeiro ponto. Qual é o cliente que você quer atender? Porque você pode atender o cliente que quer um diferencial, que quer uma exclusividade, mas você também pode atender o cliente que quer algo mais prático, que quer algo mais econômico. Existe, gente, milhares de clientes possíveis e a gente tem que parar para observar o perfil das pessoas, né? Existem pessoas que querem uma solução rápida, existem pessoas que querem um projeto econômico, existem pessoas que querem uma solução mais de rápida execução, de economia, né? Nem todo mundo quer exclusividade. Eu não tô falando de exclusividade. Eu não tô falando de exclusividade, gente. Eu tô falando de você dar significado para o que você faz. Porque você pode postar, vamos pegar o exemplo da postagem, né? Eu vou postar o projeto de um quarto. Você pode simplesmente postar o projeto do quarto, e aí vai ser só mais um projeto bonito na rede social. E esse é o motivo pelo qual você não atrai clientes, quando você só posta um projeto e não diz nada sobre aquilo. E aí eu não tô falando de atrair o cliente mega exclusivo. Ou você pode postar o seu projeto e dar um significado para o que você está postando. Explicar o porquê daquelas cores, o porquê daqueles materiais. Contar a história do cliente quando ele te pediu aquele projeto. Isso é criar uma embalagem mais interessante para o que você faz. É a caixinha Tiffany, gente. É a caixinha azul da Tiffany. Entende? Porque a joia é uma joia também. Agora, aquela caixinha tem toda uma história por trás daquela caixinha, né? E é a mesma coisa que acontece com o nosso trabalho. Tenho medo de como a pessoa vai reagir. Tenho vergonha de mostrar o orçamento. Gente, eu já senti tudo isso que vocês sentem. Tudo. E algo que fez virar a minha chave é o seguinte. Quando você entende que o que você faz vai trazer um benefício, uma transformação muito grande na vida do cliente. De novo, quando você entende que o que você faz, o seu trabalho, vai trazer muitos benefícios para o seu cliente, vai tornar a vida dele muito melhor, vai resolver um problema que ele tem, vai realizar um sonho que ele tem, você passa a apresentar os seus orçamentos como uma obrigação. Meu Deus, eu preciso mostrar o meu trabalho para essa pessoa porque eu preciso ajudar ela. E aí, gente, não é vergonha nenhuma. Agora, se eu tenho a crença de que eu não sou bom, eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, eu acho que o meu trabalho não vai ser bom, aí eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho insegurança de mostrar o meu trabalho, o meu orçamento. Você tem que pensar que o seu trabalho é a solução do que a pessoa precisa
Então, como você não vai vender para ela? Você tem a obrigação de vender o seu trabalho para ela. Entende, gente, que é só uma questão de percepção. É só o alinhamento de como você se enxerga. Qual a melhor forma de entregar o orçamento? Sempre ou presencial ou por vídeo. Gente, se o cliente não tem 10 minutos para conversar contigo por uma chamada de vídeo que seja, ele não vai contratar o teu trabalho. A menos que você esteja cobrando aí R$100, R$500 para fazer um projeto. Aí, minha gente, aí não dá, né? Tá tudo errado. Porque projeto não pode custar isso. Então, marca uma reunião, né? Quando a pessoa entra em contato para pedir um orçamento, marca com ela para conhecer ela. Pode ser por vídeo, não precisa ser presencial. E aí, baseado nessa conversa que você entendeu o que ela precisa, né? Ela vai te mostrar o ambiente, vai te mandar fotos, vai te mandar as medidas. Você vai preparar a sua proposta. E aí você tem que apresentar a sua proposta. Mostrar o que você vai entregar para a pessoa. Quais são os seus diferenciais, a maneira como você atende o cliente. O que ele vai receber com o seu trabalho. Qual vai ser o resultado final? Né? Como é que são as suas imagens? Como é que você apresenta ao executivo o estudo preliminar? Quais são as etapas de um projeto? Porque lembra, às vezes o cliente não sabe o que a gente faz. Então eu tenho que explicar como é que vai ser essa experiência. Quanto mais detalhes eu transmito na minha reunião de proposta, mais o cliente se sente seguro, mais eu aproximo ele, mais eu me diferencio da concorrência. Porque tá cheio de profissionais mandando orçamento assim. E aí quem manda orçamento assim vai ser comparado por preço. Porque não teve a oportunidade de gerar valor, né? De conhecer o cliente, de observar o que é importante para ele. O que me fez conseguir os primeiros clientes, falei lá no início da live, volta depois. Então, gente, esses são os principais pontos. Claro que a gente poderia passar aqui a noite toda falando sobre isso. Teremos outras aulas sobre isso. Amanhã eu vou aprofundar mais isso, porque eu sei que é uma dificuldade muito grande de todo mundo. Então, se organizem para estar comigo amanhã às 8 da noite, para a nossa terceira aula da semana. Eu vou mostrar todas as ferramentas do meu escritório, planilhas, controles, manuais de projeto, checklist, gente, tudo que eu uso. E tem um bônus incrível para vocês aplicarem também.